A graça e a paz, queridos irmãos. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero louvar a vida do irmão Jackson e do Samuel aí, por esse louvor tão abençoado, né? Eles nos conduziram, né, na adoração ao Senhor. E Deus falou muito comigo e creio que Deus falou muito com você também. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, ó, fazendo um fundo, criando um ambiente de adoração, que é muito bom. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versos 1 até o verso 11. É nesses versículos que o Senhor me deu uma mensagem que eu gostaria de estar entregando hoje para a igreja. Debaixo do tema, as lições do deserto, enfrentando e vencendo as tentações com Jesus. Quem é que vai vencer com Jesus? Amém. Hoje nós vamos meditar aqui em como Jesus, ele agiu diante da tentação e aprender com o nosso mestre como nós podemos vencer. Amém? E se ele venceu, ele nos mostra que é possível vencer. Não nas nossas forças, mas porque na dependência de Deus, tudo é possível. Amém? Mateus capítulo 4, está também sendo projetado aqui no telão. Diz assim, ó, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Verso 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavra do eterno Deus. Vamos ter um momento de oração, meus irmãos, meditando nisso que o Senhor falou conosco. Querido Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Palavra inspirada, palavra inerrante, infalível, Deus. Estamos diante da Tua sabedoria, estamos diante da Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que é capaz de nos sustentar, Deus, de nos dar as forças necessárias. E nós estamos diante dela, Deus, com toda a humildade. Nós nos dobramos diante de Ti, reconhecendo que nós precisamos da Tua intervenção nesse momento. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença nos levando, Pai, neste ambiente de revelação, nos levando neste ambiente, Pai, onde o Senhor abre os nossos olhos, onde o Senhor destampa os nossos ouvidos, onde nós podemos ouvir a Tua doce voz, Pai, e ela não vem somente à nossa mente, ela vem, Pai, ao nosso coração, Pai. Ó Deus, incendeia os nossos corações hoje aqui com a Tua palavra, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti com humildade, clamando, pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém, amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante do trecho que fala sobre as tentações de Jesus. E nós vemos aqui, lendo Mateus, que Jesus, após o seu batismo nas águas, ele é levado imediatamente para o deserto para ser tentado. Então, depois do batismo de Jesus, ele não é levado para um grande banquete, ele não é levado diante das autoridades para ser ovacionado, não tem um grande churrasco esperando Jesus para comemorar esse grande acontecimento que era o seu batismo. Logo após o seu batismo, ele é levado para um lugar de desolação, ele é levado para um lugar de teste, de tentação, onde ele ia sofrer as afrontas do diabo. E aqui, irmãos, nós vemos que há um grande paralelo, uma grande metáfora
de Jesus. Da mesma forma que Israel, ela peregrinou por 40 anos no deserto, sendo tentada pelo diabo e caindo e errando. O nosso Senhor Jesus, que é santo, que é sem pecado algum, ele é tentado por 40 dias e ele não cai. E ele não tropeça, mostrando que ele é apto para ser o meu e o teu Salvador. Uma outra metáfora que vem na minha mente é de Adão, que ele cai no jardim do Éden, num lugar perfeito, num lugar sem a presença do mal. Ele cai no paraíso. Mas o nosso Senhor Jesus, no deserto, ele permanece fiel. Nos mostrando, irmãos, que não é o ambiente que determina se a gente vai cair, se a gente vai permanecer de pé. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus nos mostrou que mesmo no lugar mais inóspito, mesmo na solidão, mesmo diante do diabo, é possível permanecer de pé. É possível não cair. E a última metáfora que esse texto aqui nos lembra, a última revelação que há aqui nesse texto, é que todas as respostas de Jesus ao diabo provêm do livro de Deuteronômio. E quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que o livro de Deuteronômio é o livro que prepara a nação de Israel para entrar na terra prometida. Nós nos lembramos que eles passaram 40 anos no deserto caindo, andando em círculos, falhando, e morreu toda uma geração no deserto. E então sobra da antiga geração, nesse momento, no momento que se passa Deuteronômio, resta apenas Moisés, Josué e Calebe. E então Moisés ele precisa preparar este povo para entrar na terra prometida. Então ele reúne todo o povo e ele começa a explicar a lei numa nova tradução, linguagem de hoje, para aquela nova geração. E o Senhor Jesus aqui, com todas as respostas, sendo do livro de Deuteronômio, ele está nos dizendo: ei, da mesma forma que Moisés preparou uma nação para entrar na terra prometida, sou eu quem vou levar vocês para o céu. Sou eu que vou levar vocês para as moradas eternas. Eu vim aqui na terra, mas eu vim com um propósito. Eu não vim aqui para desfilar, eu não vim aqui para me exibir, eu vim aqui para salvar. E quem estava perdido é o que o nosso Senhor Jesus veio fazer aqui na terra. E esses versículos nos mostram isso, meus irmãos. Então, que a gente possa olhar para Jesus, porque Jesus, ele mostra como triunfar no deserto, como vencer as tentações, porque Deus ele tem algo grande para mim e para você. E Satanás quer impedir isso, irmão. Satanás ele quer impedir que a agenda de Deus se cumpra na tua vida. Satanás ele quer se colocar diante de você e Deus, para que você não tenha comunhão com Deus, para que você não veja o cumprimento das promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Ele quer impedir isto. Mas que a gente não venha ouvir o diabo, que a gente venha hoje ouvir a Jesus para herdar as promessas, para viver o extraordinário de Deus em nossas vidas, irmãos. É o que esse texto tem a nos dizer no dia de hoje. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto é que, conduzidos pelo Espírito, nós vemos os propósitos dos desertos da vida. Leve seus olhos para o versículo 1 aí, meu irmão. Olha só, a condução do Espírito aos desertos da vida, verso 1. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Então, irmãos, o texto está nos dizendo que Jesus ele vai ao deserto, mas ele não vai de acordo com a sua vontade. Ele não vai seduzido ou atraído pelo diabo. Não era uma grande armadilha para pegar Jesus. É o próprio Espírito quem leva Jesus para o deserto. Então o deserto que eu e que você passamos, meus irmãos, não é um local de castigo, não é um lugar de punição, onde Deus está pesando a sua mão contra a minha e contra a sua vida. O deserto é um lugar de preparação, o deserto é um lugar onde Deus está nos aprimorando para vivermos algo novo, algo maior.
Esses são os propósitos dos desertos das nossas vidas. Deus por vezes nos guia a lugares que são incômodos para nós. Deus nos coloca em posições onde nós estamos em desvantagem, onde nós sofremos, onde parece que a ansiedade e os temores nos cercam e nós pensamos, meu Deus, por que eu vim parar aqui? Onde é que eu errei que eu vim parar nesse deserto? Onde eu errei que essa situação está acontecendo na minha vida? Mas por vezes o Espírito Santo nos leva no lugar onde Ele quer nos moldar, no lugar onde Ele quer trabalhar na nossa vida, onde Ele quer nos lapidar. Não é o diabo que te colocou aí. A tua vida está no altar do Senhor. A tua vida está diante da presença do Senhor. Não é Satanás quem guia a tua vida, meu irmão. É o Espírito quem te conduz. Veja o que diz Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18. Eu te mostro na Bíblia que é o Espírito que Deus por vezes nos guia a lugares que são ruins aparentemente, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Olha só que texto lindo, meus irmãos. O Faraó permite que eles saiam do Egito, que eles vão embora. E então havia um caminho que era mais perto, que é pela terra dos filisteus. Mas Deus por vezes não nos guia nos caminhos mais pertos. Deus por vezes não nos guia nos caminhos mais confortáveis. Ele nos leva para mais longe. Ele nos leva num lugar que é mais árido, num lugar onde nós ficamos cercados, como aconteceu aqui. Eles estavam diante do Mar Vermelho e eles podiam pensar, por que Deus nos guiou até aqui? É para que a gente venha morrer diante desse mar. Estamos rodeados pelo exército, mas Deus levou o seu povo diante do Mar Vermelho, pelo caminho mais longe, porque Deus queria fazer um milagre, porque Deus queria mostrar a sua glória para aquele povo. Irmãos, por vezes você se sente encurralado porque Deus quer abrir um caminho diante do mar. Nós, por vezes, queremos ver milagres, mas nós não queremos estar diante de situações que fazem com que a gente dependa de um milagre. A gente quer ver, sabe, as finanças, assim, fazer, Deus está nas minhas finanças. Mas quando vem a escassez, que é a situação onde os milagres se manifestam, a gente murmura, a gente reclama. Quando a gente vem uma doença, a gente reclama, não é a doença, mas a doença pode ser o cenário onde Deus opera um milagre. Mas a escassez é onde Deus manifesta a provisão. Meu Deus, irmãos, por vezes nós oramos que nós queremos ver um romper em nossas vidas, mas a própria palavra romper, ela significa que quando uma água vem, ela desce com toda a força e ela encontra uma barragem, aquela resistência tenta impedir o passar das águas, mas a água é tão mais forte que ela rompe as barreiras. Por vezes nós queremos viver romperes em nossa vida, mas nós reclamamos quando vem limitações, quando vem barreiras, quando vem impedimentos. Meus irmãos, os muros que se levantam diante de nós é para mostrar que vai haver um romper, que as águas de Deus vão fluir nas nossas vidas e vão romper todas as barragens, que Deus vai fluir o seu rio na nossa vida, irmãos. Que a gente não reclame diante das limitações, porque é nesse cenário que Deus opera milagres, irmãos. É nesse local que Deus trabalha em nossas vidas, que Deus nos gera fé, irmãos. Amém? E nós vemos aqui as ferramentas que Jesus usa, que é o jejum e a oração. Veja só, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, ele jejua por 40 dias e 40 noites. Não está descrito ali, mas é implícito que Jesus ele também orou. Porque jejum sem oração é uma dieta. O jejum na Bíblia está atrelado a isso. Quando você abre mão da comida para se dedicar a uma busca intensa por Deus. O jejum, ele nos desliga das coisas materiais, ele nos desliga dos desejos carnais, e a oração, ela nos conecta com Deus. Jesus aqui, ele está se preparando para viver um grande romper no seu ministério.
é Mateus capítulo 4. Quando nós começamos a ler o que sucede a Mateus capítulo 4, nós vemos grandes milagres, nós vemos grandes sermões, nós vemos o ministério de Deus fluindo. E é o jejum e é a oração que prepararam ele para esse grande romper no seu ministério. E veja lá em Êxodo capítulo 34, versículo 28, que sempre jejum e oração, eles antecedem grandes avivamentos, grandes romperes ministeriais na vida das pessoas. Olha que Moisés também experimentou grandes coisas depois de um grande período de oração e jejum. Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então aqui, antes de Moisés receber a revelação da lei, o pacto da antiga aliança, ele está diante de Deus, em jejum e oração por 40 dias. Da mesma forma, Jesus está diante de Deus, em jejum e a oração por 40 dias. O que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é que se a gente quer viver um grande romper ministerial em nossas vidas, nós temos que começar a nos preparar para isso. Não adianta a gente orar pedindo, não, Deus, eu quero viver algo grande no meu ministério, mas a gente não busca isso. A gente não abre mão dos nossos prazeres momentâneos, a gente acha que esse negócio de oração, de jejum, é coisa dos antigos, é coisa de gente radical. Não, meus irmãos, são grandes ferramentas de Deus que nos preparam para grandes coisas que vão acontecer em nossas vidas. Por isso que eu quero te desafiar hoje aqui a criar, hábitos de busca intensa de Deus, onde você começa a abrir mão de coisas que são preciosas para você, para se dedicar a algo melhor, que é a presença de Deus. E Jesus, ele vence aqui, irmãos, como homem. Ainda no versículo 2 diz assim, ó: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, irmão, Jesus não trapaceou aqui. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usa aqui seus aspectos divinos para driblar a fome e vencer ali trapaceando. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu jogava muito GTA San Andreas e tinha as trapaças ali no jogo, né? Tu criava a vida infinita, tu criava ali o tiro infinito, o super pulo, o super soco. E era muito fácil vencer as missões com as trapaças ali do jogo. Mas Jesus, ele não usou as trapaças. Jesus, irmãos, ele venceu as tentações como homem. Jesus, ele sentiu o que eu e você sentimos, as tentações, as fraquezas. Aqui está dizendo que ele sentiu fome. Imagina, irmãos, eu com fome, meu Deus do céu, só minha esposa sabe como fico mal-humorado como eu estou com fome. E Jesus estava aqui com fome, mas não pecou. Jesus está aqui cansado, mas ele não retrocedeu. Jesus está aqui talvez com medo, com ansiedade, mas ele não cedeu às tentações do diabo. Ele venceu como homem. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Jesus, ele é completamente capaz de se compadecer de mim e de você. Porque ele sentiu o que eu e você sentimos. Quando o medo bate na tua porta, você pode recorrer a Deus, porque ele te entende. Quando a ansiedade bater, na tua porta, você pode recorrer a Deus, porque ele passou por isso. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diante das tentações, não fique desesperado. Tem alguém que te ouve, tem alguém que te entende. Ainda que eu não tenha passado o que você passou, Jesus passou algo muito pior. Ele te entende, meu irmão. Entra na presença dele, fala com Jesus, que com certeza vai haver graça disponível da parte de Deus para a tua vida. Amém? Então esse é o primeiro ponto do sermão. O segundo ponto é: Satanás deseja pôr em dúvida a nossa identidade e necessidade. Amém? Então nos versos 3 e 4. O verso 3 nos mostra que Satanás semeia dúvida na nossa identidade. Olha só, irmãos.
Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, Satanás, ele chega diante de Jesus naquele momento de fragilidade de Jesus, naquele momento onde Jesus, após 40 dias, está com fome, e ele chega ali com a tentação. E antes de ele iniciar o seu pedido, ele já vem atacando, sabe, a base de Jesus, que é a sua identidade. Se és filho de Deus. Quando nós lemos Mateus capítulo 3, quando a gente volta alguns versículos ali para trás, nós vemos que Jesus está diante do seu batismo. Ele é batizado, o céu se abre, o Espírito desce como uma pomba em forma corpórea de pomba e pousa em Jesus, e uma voz vem do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o próprio Deus, ele é capaz de rasgar os céus para afirmar que Jesus é seu filho. Mas logo após isso, Satanás chega diante de Jesus para semear dúvidas sobre a sua identidade. Se és filho de Deus, tu é filho de Deus e está passando fome. Tu é filho de Deus e está vivendo na miséria. Tu é filho de Deus e está passando por esse momento de escassez, de enfermidade, de porta fechada. Cadê o Deus em que tu serve? Cadê o Deus que fez promessas para a tua vida? É isso que Satanás está falando para Jesus. E isso nos mostra, irmãos, a importância de nós nos apegarmos naquilo que Deus disse ao nosso respeito. Porque é isso que Satanás quer roubar de você. Ele quer te roubar a esperança. Ele quer roubar a tua fé de que haverá dias melhores. E há promessas da parte de Deus para a tua vida dizendo que há dias melhores. Há promessas da parte de Deus que diz que você é um filho amado, que Deus tem planos para a tua vida. E os planos que Deus tem para ti são bons. E os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos. E os pensamentos de Deus são melhores que os teus pensamentos. É o que diz a palavra de Deus. E é o que o inimigo quer roubar de nós, a nossa esperança, as promessas que Deus tem ao nosso respeito, aquilo que foi liberado sobre a nossa vida, de que você é um salvo, de que você é um eleito, de que Deus, Ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino da luz, e você está sentado hoje em Cristo Jesus nas alturas. Satanás quer roubar isso de nós. A nossa esperança, aquilo que nós nos apoiamos, irmãos. Então você precisa voltar os seus olhos para a Bíblia. Você precisa voltar os seus olhos para aquilo que Deus está dizendo para você. E não é algo apenas intelectual, irmãos. Não é ler aqui, então Deus tem uma promessa para mim. Não. Isso precisa descer da mente para o coração. Você precisa ter as promessas de Deus para a tua vida, bem aquecidas no teu coração. Você precisa se levantar todos os dias, crendo que as promessas que Deus tem para a tua vida vão se cumprir. Então você precisa pregar para você mesmo. Você não pode deixar que você venha esquecer do que Deus tem dito sobre a tua vida. Faça como o salmista: porque está abatida, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio. Pregue para você mesmo, não deixe que você se esqueça de nenhum só dos benefícios de Deus. Na continuação nós vemos aqui Satanás induzindo Jesus ao uso indevido do ministério. Porque ele diz assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só como Satanás é sujo. Ele está querendo que Jesus seja guiado pela fome. Não, já que você está sentindo fome, então você tem que viver para saciar a tua fome. Você tem que viver como se a fome fosse o teu norte, como que a fome fosse quem guiasse a tua vida. Então Jesus, ele usa os seus milagres, os seus dons ali, não para servir as pessoas, não para alimentar os famintos, não para curar os enfermos, mas para saciar as suas próprias vontades. É o que Satanás está pedindo que Jesus faça aqui. Usa o teu poder para transformar essas pedras em pães. Usa o teu poder, usa aquilo que Deus confiou sobre a tua mão para viver os teus sonhos. Usa aquilo que Deus depositou sobre a tua vida para viver o que você quer.
E por vezes nós vivemos assim, irmãos. Nós recebemos dons da parte de Deus. Uns de pregar, outros de cantar, outros de empreender e ganhar dinheiro. E usamos por vezes aquilo que Deus nos deu para saciar nossas próprias vontades, para viver os nossos sonhos. Usamos aquilo que Deus colocou na nossa mão para servir o seu reino, para servir a igreja, para servir os nossos próprios vontades, os nossos próprios desejos. Essa palavra não é só para pastores, essa palavra é para cada um de nós. Todos recebemos dons da parte de Deus. E Deus vai pedir que a gente preste conta de como nós usamos os dons e talentos que Ele colocou em nossas mãos. Se a gente transformou pedra em pão, ou se a gente alimentou os famintos. Jesus então responde Satanás, demonstrando qual que é a verdadeira necessidade dele. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus então responde aqui o diabo, citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E ele diz: não é a fome que guia a minha vida. Não, você acha que o que eu preciso é do material? Não, antes de precisar do material, eu preciso do espiritual, é o que Jesus está falando. O que guia a minha vida não é o terreno, é o celestial. O que eu realmente preciso não é isso, Satanás. E Satanás, por vezes, ele chega diante de nós dizendo que o que a gente realmente precisa é de um emprego melhor, do que o que a gente realmente precisa é mais dinheiro, é de um carro novo. Meu irmão, não é isso que vai nos satisfazer, não é isso que vai trazer para nós satisfação. Não, na hierarquia das prioridades, o reino de Deus vem em primeiro lugar, a tua espiritualidade vem em primeiro lugar, você estar bem com Deus vem em primeiro lugar. É isso que a gente tem que buscar, meus irmãos. Não troque o que Deus falou sobre você pelo que o diabo está falando que você precisa. Olha só, irmãos, Jesus ele responde assim, ó: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra aqui no grego, a palavra palavra, no grego existem duas palavras, logos e rema. As duas palavras significam palavra, tá bem? Só que logos significa a palavra escrita. É como se Jesus lesse um pergaminho, então isso é logos. Mas Jesus não emprega aqui a palavra logos, ele emprega a palavra rema, que é uma palavra pessoal. Ele está dizendo, não, eu vivo não do que eu li, eu vivo do que Deus disse ao meu respeito. Não é que eu li que eu sou filho de Deus, não. Um dia Deus rasgou os céus e Ele mesmo disse, eu sou o filho amado e eu comprazo o Pai. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que as nossas experiências com Deus nos sustentam no momento da adversidade. Aquilo que a gente viveu, irmãos, com Deus, aquele óleo que a gente extraiu de unção no momento da nossa maior dor, que a gente recorreu ao Senhor, que nós dobramos nosso joelho nos nossos quartos, naquele dia que nós estávamos sofrendo e nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, e Deus nos renovou com a sua presença, e Deus invadiu aquele quarto com a sua Shekinah, com a sua glória. É esse óleo que vai servir de combustível para as nossas lamparinas naquele grande dia. No dia que vinha a adversidade, é as nossas experiências com Deus que vão nos fazer não abandonar tudo. É o que a gente viveu, é o que a gente experimentou. Irmãos, eu não posso negar a Deus porque eu vivi coisas grandiosas com Ele. Eu sei que Ele é verdadeiro. Eu sei que um dia Ele me chamou. Eu ouvi a sua voz. Eu olhei em seus olhos e Ele transformou a minha vida. Eu não volto mais atrás. Eu fui comprado por Jesus. Vai embora, Satanás, retroceda. Eu conheço Jesus, eu conheço meu Deus, eu sou abraçado por Ele, Ele é verdadeiro, Ele é presente na minha vida. É o que nós vivemos com Deus que nos sustenta, irmãos. A teoria não sustenta ninguém. Ser crente de IBGE não sustenta ninguém, irmãos. Você precisa viver.
Você precisa experimentar. Irmãos, por vezes nós estamos diante de um manancial de águas vivas e voltamos para casa com sede. Irmãos, beba. Beba desse rio que está jorrando hoje aqui. Sacia a sua sede, meu irmão. Há uma oportunidade ímpar hoje aqui. Não jogue isso fora. Em nome de Jesus. Terceiro ponto, meus irmãos. Satanás apela aos nossos desejos carnais. A fama e o poder. Está no verso 5. Olha só, Satanás leva Jesus a um lugar alto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Então nós vemos aqui, Satanás, ele pega Jesus e ele transporta Jesus até o pináculo do templo. E ali ele faz uma promessa, né? Ele faz ali uma tentação com Jesus. Ele diz, olha, se joga daqui, Jesus. Porque está escrito que Deus, ele vai mandar que os seus anjos te sustentem. Então você não vai cair. E as pessoas vão ver isso e as pessoas vão glorificar o teu nome. E as pessoas, então, elas vão ficar alegres, felizes pelo que você fez. Porque será um feito extraordinário. Jesus, ele realmente veio fazer um trajeto da humilhação para a glória. E Satanás vem aqui propor um atalho. Não, eu te transporto lá para o pináculo do templo. Nós fazemos ali um show pirotécnico e as pessoas vão te aplaudir. Ele quer criar um atalho, ele quer levar a glória sem ter passado pela cruz. Então, irmãos, por vezes, nós temos que estar atentos às tentações do diabo, com as propostas que ele vem para a nossa vida, querendo nos levar a lugares altos, querendo fazer propostas que ele vai fazer grandes coisas na nossa vida, mas por vezes isso exclui a cruz, mas por vezes isso é contrário à palavra de Deus. Não queira estar nos lugares altos, meus irmãos. Por vezes nós estamos aí impressionados com pessoas que estão no pináculo do templo, com pessoas que estão se jogando lá de cima, e os anjos estão fazendo grandes obras ali, parece o circo de Soleil ali, e nós estamos aplaudindo, e por vezes é o Satanás quem está fazendo isso com essas pessoas. Sabe, a gente tem que admirar aqueles que chegaram no topo e estão vivendo grandes coisas com Deus, mas que tiveram história. Aqueles que nós conhecemos, aqueles que viveram conosco, irmãos. Aqueles que não tomaram atalhos. Deus, ele prometeu sim que ele vai nos exaltar, mas no tempo dele. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. É no tempo de Deus a exaltação. Não adianta tentar pegar atalhos. Não adianta tentar negociar os nossos valores para estar no alto, para viver algo grande, para ter um salário maior. No tempo de Deus, na forma de Deus, vai acontecer. Seja você, seja fiel a Deus. No tempo dele, ele vai te exaltar. No tempo dele, ele vai te trazer por trás das malhadas e ele vai cumprir o que ele tem prometido em tua vida. Não tente apressar os planos de Deus. Se ele prometeu, vai se cumprir. Amém? E por vezes Satanás, ele vai tentar distorcer as escrituras para nos induzir ao erro, irmãos. Ali olha só o que diz o verso 6. E ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás está fazendo aqui é citar o Salmo 91, verso 11 e verso 12. Então, irmãos, por vezes, os planos malignos do diabo para a tua vida vão vir travestidos de planos de Deus. Vão vir com uma pretensa aparência de piedade, é o que diz 2 Timóteo. Vai parecer ser algo bom. Paulo também disse aos coríntios que o Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Por vezes o plano do diabo vai parecer ser o plano de Deus, mas ele sempre vai estar distorcendo as escrituras. Ele sempre vai estar tentando nos enganar, meus irmãos. Como ele fez aqui usando o Salmo 91 da forma incorreta.
porque ele retira palavras ali do texto que mudam totalmente o sentido. Por isso que nós precisamos ser crentes que conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos ser crentes que dominam a palavra como os bereanos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11. Examinavam as escrituras, é o que Lucas diz sobre os bereanos, sobre a igreja de Bereia. Examinavam diariamente as escrituras para ver se o que Paulo dizia era verdade. É isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Que nós dominamos as escrituras. Esteja presente aqui nas terças-feiras, no estudo bíblico. Esteja buscando a Deus. Que isso vai ser, sabe, uma arma poderosa para vencer as seduções do diabo. Amém? Tem aqui então a continuação da tentação. Tem a terceira tentação, que Satanás tenta seduzir Jesus com as ilusões do mundo. Verso 8 e verso 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, pulando aqui para a terceira tentação, Satanás também chega tentando aqui Jesus com as ilusões do mundo. Ele leva Jesus para um lugar alto e mostra todos os reinos do mundo. E ele mente dizendo: todos os reinos do mundo são meus. Mas nós sabemos que não há um palmo em todo o universo que não pertença a Deus. De Deus pertence a terra e tudo que nela existe, é o que vai dizer os Salmos. Então Satanás, ele tenta iludir Jesus. Ele diz: eu vou dar a você todos os reinos do mundo. Eu vou dar a você todas as glórias do mundo se você me adorar. Mas não era isso que atraía os olhos de Jesus, irmãos. É isso que nós precisamos aprender com o nosso mestre. Os olhos de Jesus não eram atraídos pelas ilusões do mundo. Os reinos do mundo e as glórias deles não era o que fazia o coração de Jesus bater. Jesus, ele não queria a glória aqui da terra, ele não queria a aprovação dos homens aqui da terra, ele queria a aprovação do Pai. Ele vivia para ouvir: você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu Deus, irmãos, para onde estão direcionados os nossos olhos? Será que nós estamos desejando desesperadamente as coisas aqui da terra? Será que nós estamos apegados, irmãos, é no material, é no terreno, é no palpável? Ou nós estamos direcionando os nossos olhos para a eternidade? Quanto mais do céu tiver em nós, irmãos, menos da terra vai haver. Não haverá espaço para as coisas aqui da terra, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 19 ao 20 diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. As coisas aqui da terra vão passar, os bens materiais vão ser corrompidos, eles são escassos, eles vão acabar, mas as coisas de Deus para nós não tem prazo de validade. As coisas da terra não podem trazer o contentamento, não trazem a satisfação, mas o Espírito Santo traz a alegria, mas o Espírito Santo traz o prazer, satisfaz a nossa alma. Então não seja enredado pelo inimigo pelas ilusões do mundo, porque ele vai vir com tentações, porque ele vai vir com propostas. Ele vai querer negociar a tua adoração, ele vai querer negociar o teu tempo com Deus. Não ceda, meus irmãos. Vemos aqui o quarto ponto, então. As respostas de Jesus mostram o que realmente importam: submissão e adoração. Então, primeira parte diz aqui, ó, a submissão à vontade de Deus é melhor do que a fama, e é a resposta à segunda tentação. Está no verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, quando o inimigo chega diante de Jesus, leva ao pináculo do templo e diz para ele saltar dali, porque então haveria um show pirotécnico e ele então seria aprovado pelos homens sem precisar passar pela cruz. Jesus rejeita isso, citando Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentará o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo aqui é:
Não, Satanás, eu não crio o meu próprio plano aqui. Eu não vivo da forma que eu quero viver. Não, eu sou submisso a Deus. Eu vivo o que Deus planejou para mim. Eu trilho o caminho que Deus desenhou para mim. Não é Deus quem tem que se adaptar a mim, é eu quem tenho que me adaptar ao meu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tomarei atalhos, viverei o que Deus tem para minha vida. O tempo de Deus, o plano de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, não é Deus quem se adapta para que a gente experimente os nossos planos que nos trazem satisfação, que são agradáveis, que são perfeitos e são bons. Não, é nós quem nos adaptamos. É a nossa mente que precisa se renovar diariamente para cumprir os planos de Deus. É a nossa mente que todo dia tem que nos lembrar: não, você precisa dizer não para você mesmo. Você precisa dizer sim para os planos de Deus. Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Diariamente, para que então a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nos adaptando a Ele. Isso é submissão, irmãos. Então Jesus diz que a adoração exclusiva é melhor do que a influência e o poder. Olha o verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o inimigo leva Jesus ao alto dos montes e promete os reinos e a glória, se Jesus adorasse a Ele. Jesus está dizendo: não estou à venda. Não estou à venda, eu pertenço a Deus. Adoração não é uma barganha onde nós adoramos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele nos dá. Como o Satanás tenta induzir aqui: se você me adorar, eu te dou os reinos e a glória do mundo. Adoração não é isso, irmãos. A adoração verdadeira que Jesus nos ensina, aquela que o Pai procura, que é em espírito e em verdade, é quando nós adoramos, mesmo sem o reino, mesmo sem a glória deles. É quando nós adoramos com saúde ou sem saúde. É quando nós adoramos com a provisão ou sem a provisão. Adoração, irmãos, é sobre quem nós somos, não sobre o que nós temos. É sobre aquilo que está no nosso coração, não aquilo que está na nossa mente, os nossos desejos, os nossos planos. Adoração é se submeter a Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Adorarás ao Senhor e só a Eles prestará culto. Que o nosso coração seja exclusivo de Deus, irmãos. Que nada venha tirar a nossa adoração, Senhor. Que os nossos olhos não sejam presos demais aqui nas coisas da terra. Isso roube a nossa adoração. Isso, sabe, nos esfrie espiritualmente. Isso nos afaste dos cultos. Isso nos afaste das reuniões, da busca, da oração. Irmãos, que os nossos olhos estejam voltados para Jesus. Último ponto para a gente orar, irmãos. Deus auxilia e conforta todos que se empenham em permanecer fiéis a Ele. Verso 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, irmãos, quando Jesus se mostra fiel a Deus, Deus se mostra fiel a Jesus. Porque é sempre assim, irmãos, quando nós somos testados, nós não somos testados para cairmos, nós somos testados para ser aprovados. Porque Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta, e ali tenta induz ao erro, induz ao pecado. Não, se Deus está nos levando até o deserto, é porque Ele tem um propósito em nossas vidas. Ele sabe que nós iremos vencer, porque Deus não nos dá fardo maior do que nós podemos carregar. 1 Coríntios capítulo 10 fala isso, que não nos veio tentação que não fosse humana, e Deus nos dará os meios para vencer cada uma das tentações. E quando nós nos mostramos fiéis a Ele, quando nós damos um passo em direção a Deus, Deus dá 2, 3 passos em nossa direção. Ele envia os seus anjos para nos confortar. Ele faz uma festa no céu para nos receber.
porque Ele está empenhado em nos consolar. Ele está empenhado em nos sustentar, irmãos. Eu quero dizer aqui que você não está sozinho nessa. Eu quero dizer aqui que você não está sozinho nos desertos que você está passando. Eu quero dizer que Deus é contigo. Que Deus vê cada uma das tuas tentações, que Deus vê cada uma das ameaças de Satanás contra a tua vida, e Ele está dizendo: os meus anjos estão aqui, estão acampados ao teu redor. Meus anjos estão aqui para te servir, meus anjos estão aqui para te consolar. Eu mesmo venho sobre a tua vida e te consolo. Você não está sozinho. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Você não está sozinho, meu irmão. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Você não está sozinho, meu irmão. Permita-me falar ao teu coração. Quero recapitular o que eu falei no início. Deus tem planos para cada um de nós. Deus tem grandes promessas para a minha e para a tua vida. E algo grande de Deus está prestes a acontecer nesse ministério. E algo grande da parte de Deus está prestes a acontecer na minha e na tua vida. E é por isso que os ataques do inimigo têm se intensificado contra cada um de nós. Satanás quer impedir o fluir de Deus em nossas vidas. Mas eu quero hoje declarar que você vai viver o extraordinário de Deus. Hoje eu quero declarar que nada vai roubar a tua herança com Deus. Nada vai te afastar de viver os propósitos de Deus para a tua vida. E é isso que eu quero te convidar hoje. Eu quero convidar todos os que creem que tem uma promessa da parte de Deus e querem viver essas promessas, querem viver esses planos da parte de Deus e querem declarar hoje aqui: Senhor, eu passo pelo deserto, mas eu sei que Tu me fortalece, Deus. Ó Deus, eu estou no deserto, mas o Senhor é comigo, Deus. E eu sei que hoje Tu vai me fortalecer para herdar as Tuas promessas. Se você é essa pessoa, você pode vir aqui à frente. Nós vamos estar orando sobre a tua vida. Nós vamos estar impondo as mãos sobre você e declarando que nada nem ninguém vai roubar a tua herança. Nada nem ninguém vai te impedir de viver os planos de Deus. Que os desertos na tua vida não vão durar para sempre, mas que os anjos de Deus, eles vão vir te servir. Eles vão vir com uma provisão na tua vida. E você vai viver coisas grandes da parte de Deus. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a abrir o teu coração para Deus. Ó Espírito Santo, toca em cada coração, Espírito Santo. Ó Deus, fortalece cada um, Deus, para viver os teus planos, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.